Bom, boa tarde a todos e todas. Com grande alegria e senso de responsabilidade, falar desse tema, que iniciamos nessa mesa redonda sobre justiça social. É um tema que atravessa não só apenas a realidade brasileira, mas também o propósito da Ambep, que é promover acolhimento, dignidade e equidade para todos os seus associados. Justiça social é o princípio que busca garantir que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades, acesso a direitos e condições dignas de vida. Temos conosco, então, dois convidados que têm trajetórias marcantes, cada um com a sua linguagem, com a sua luta, com a sua contribuição para a construção de um país mais justo. Vamos ouvi-los com atenção, refletir juntos e fortalecer os caminhos que já trilhamos, na Ambep. O Frei Davi Santos é um frade franciscano, filósofo, palestrante, escritor e fundador da Educafro, que é uma organização nacional voltada à inclusão de jovens negros indígenas de baixa renda no ensino superior. E a Marcelise é advogada, sólida experiência em políticas públicas e justiça social sobre a ótica jurídica e cidadã. Como nós vamos conduzir a mesa, o painel? Eles vão ter 10 minutos para falar um pouquinho sobre o que é justiça social. Depois nós vamos direcionar algumas perguntas para eles e, claro, no final vamos abrir para o público, para tirar as dúvidas, acrescentar, enfim, fazer comentários. Então, eu passo agora a palavra para o Frei, 10 minutos. Quando faltar um minutinho, eu sinalizo. E depois para a Marcelise, mais 10 minutos. E eu sinalizo também quando faltar um minuto. Ok? Obrigado. Boa apresentação. Bem, opa, o som está muito alto. É uma alegria estar com vocês. A Ambep 360 Graus tem uma missão nobre. Eu percebi que vocês têm uma pauta bem intensa, vocês estão cheios de desafios, e o Frei está aqui para trazer mais um desafio para vocês. Nós entendemos que foi de lucidez muito grande a equipe coordenadora quando definiu ter uma mesa sobre justiça social, porque vocês têm consciência, vocês fazem parte de um dos grupos de trabalhadores brasileiros que tem um salário menos injusto em relação ao conjunto. Vocês precisam e merecem muito mais pelo que vocês fazem. Mas, olhando o conjunto dos trabalhadores brasileiros, o salário de vocês é um dos salários que dá mais conforto existencial. E esse fenômeno do conforto existencial traz algumas reflexões necessárias e urgentes. Primeira reflexão, como é que vocês estão se comprometendo com o conjunto do Brasil, ou se vocês estão bastante presos aos desafios de vocês. Onde eu quero chegar? O Brasil, há anos atrás, assinou, há 15 anos atrás, o Brasil assinou o Estatuto da Igualdade Racial, onde determinava orientações para a Petrobras e todas as empresas do Brasil, para órgãos públicos, federais, estaduais e municipais. Com sinceridade, quem de vocês jogou um pouco de energia para exigir que o estatuto fosse colocado em prática? Praticamente ninguém. Por que isso? Faz parte desse rolo compressor que nos massacra e nos torna insensíveis para deixar e permitir que a justiça social nos envolva no conjunto e não fiquemos presos em nossa bolha, que é uma bolha já muito difícil. Bem, eu vou perguntar a vocês. Me apresente aí vocês, por favor, com toda sinceridade. Quem souber, me ajude mesmo, fale aí. Uma única lei que beneficia os banqueiros e que essa lei não é botada em prática em 100% no dia seguinte. Alguém pode citar uma lei única que beneficia os banqueiros e a lei não é botada em prática em 100% imediatamente?
Ok, tudo bem, vou mudar então. Alguém aponta uma lei que beneficia o agronegócio e essa lei não é colocada em prática imediatamente no dia seguinte. No entanto, pessoal, existe uma lei, Lei 10.639, de 2003. Quantos anos tem? 22 anos. Essa lei fala o seguinte: todas as escolas, públicas e particulares, fundamental, médio e superior, são obrigadas a trabalhar em sala de aula a temática do indígena e a temática do negro. No entanto, pessoal, nem 15% das escolas fazem minimamente esse trabalho. Então, essa atitude mostra que leis que beneficiam os poderosos, o Ministério Público e demais órgãos de toda a sociedade faz botar em prática 24 horas depois. Lei que beneficia indígena, beneficia negro. E esse é o desafio que nós temos que mudar e girar a roda, fazer com que a coisa mude. Um novo desafio. Eu acho que pouco... Por favor, alguém de vocês sabe dizer quando foi assinada a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial, que é uma convenção que trabalha fortemente a justiça social. Alguém sabe dizer quando foi assinada essa convenção? Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial e formas correlatas. Nem sabia que existia. Foi assinada em 2013. E o Brasil, até recentemente, não botou a lei em prática. Houve um conflito. Olha, se alguém aqui aproveitando no Rio, eu vou falar, hein? Vocês prometem que ninguém vai rir, não? Olha lá, hein? Houve um conflito entre a minha pessoa e a ministra de Direitos Humanos, Damares. E um governo... Você riu, não vale, não vale. E nesse conflito, a Damares pediu uma pessoa que é amiga dela, é amiga minha, falou, olha, tenta convencer o Frei Davi para nas minhas reuniões não levantar essas questões. Qual era a questão? Ela sempre começava a reunião citando a Bíblia, mas de maneira atravessada, manipulando a Bíblia. Assim, ministra Damares, a senhora é cristã, eu sou cristão, eu não posso, de sã consciência, permitir que a reunião vá para frente sem primeiro melhorar a compreensão desse texto bíblico. A compreensão é essa, e não é o que a senhora falou. Aí gerava um tumulto danado, atrapalhava a reunião, e foi quando ela pediu socorro a uma pessoa amiga minha e amiga dela para intervir. E a pessoa falou, Frei, ela falou o seguinte, ela pergunta o que o senhor quer, para o senhor parar de atrapalhar as reuniões dela. Sabe? Se ela falou isso, eu vou dizer o que eu quero. Eu quero que ela eu quero que ela solicite, convença o presidente, a assinar a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial. E aí, gente, quem assinou a convenção a favor do povo negro não foi os partidos de esquerda, foi de direita. Também, eu acho que vocês não sabem, a primeira lei de cotas do Brasil não veio do partido de esquerda. Foi o antigo DEM, lá no Rio de Janeiro, por intervenção nossa. Nossa, que eu falo, todo o grupo que trabalha comigo, da Educafro Brasil. Então, muitos avanços aí, a direita faz, pressionada, e esquece. E acho que, falando assim, eu quero dizer o seguinte, a luta da justiça social não é uma luta de direita, de esquerda ou de centro. Uma sociedade honesta, justa, entende que a luta por igualdade social é uma luta de todo mundo. A luta de todos. E aí, a Convenção Interamericana, no artigo 7, manda um recado para a Petrobras, órgão que vocês foram ou são ainda funcionários. O artigo 7 da Convenção. E um detalhe, hein? Quando o Brasil assina a Convenção Interamericana, não sei se todos vocês sabem disso, obrigatoriamente a Convenção torna a fazer parte da Constituição brasileira. Tem o mesmo poder constitucional.
E aí, então, no artigo 7, a Convenção determina a obrigatoriedade dos estados, municípios, da federação, bem como de todas as empresas particulares, de todos os órgãos particulares, de lutar contra toda e qualquer forma de exclusão ou de desnivelamento salarial. Exclusão e desnivelamento salarial. E se vocês observarem, quando é que a Petrobras trabalhou contra a exclusão do povo negro? Se vocês olharem do tempo que vocês foram funcionário, ou quem é funcionário ainda, da média liderança para a alta liderança, não chega a 2% de afro-brasileiros. Isso é um atentado ao Brasil, gente. Nós, afro-brasileiros, somos 55% da nação. Então, na Petrobras, precisaria de valorizar e trabalhar para ampliar o número de afro-brasileiros do meio escalão para o alto escalão. No entanto, não chega a 2% de negros e negras. E aí, brancos, negros, todos nós devemos fazer um movimento para poder conquistar essa realidade. E um detalhe, agora, com a assinatura da Convenção Interamericana, qualquer um de nós, qualquer um de vocês, qualquer associação que apareceu no outro painel, pode entrar com ação civil pública por danos coletivos à comunidade negra, contra a Petrobras, por exemplo. Pode entrar. E é o que nós estamos pensando em fazer. A minha vinda aqui, eu acolhi muito bem o convite do Francisco e da equipe organizadora, porque eu gostaria de ver vocês solidário a nós, até se é possível, se não for atrapalhar vocês, uma ação conjunta do órgão de vocês com o Educafro, em vista de fazer a Petrobras trabalhar urgente a inclusão do povo negro em todos os órgãos. É possível isso? Boa, boa, excelente, excelente. Ela falou que entra com o concurso, como é que pode fazer isso? Acontece que o mundo todo civilizado, e o Brasil também, concluiu que todo país do mundo exclui um setor. Tem suas castas. A Índia, então, é um problema. Então, no Brasil, para resolver e quebrar esse problema, criou-se as ações afirmativas. Então, no Brasil, qualquer concurso público, X% das vagas tem que ser para afro-brasileiro. Exatamente isso. Você tem razão. Só assim. Só assim. E aí, a Petrobras não está nem aí para essa questão de incluir. Não faz nenhum instrumento. E nós queremos ver vocês todos, brancos, solidários, conscientes, e os negros conscientes, trabalhando nessa dimensão e nesse foco. Bem, esse trabalho nosso, certo? Então, para concluir, então, essa minha primeira parte aqui, eu quero dizer para vocês que a Educafro Brasil vai fazer 50 anos de existência. Decidimos agora, nessa fase nova, trabalhar fortemente pelo caminho jurídico. De cada 10 ações civis públicas que abrimos por racismo, temos ganhado 9. E olha só, qualquer cidadão afro-brasileiro que sofre um racismo, ele tem direito a abrir uma ação civil, uma ação pessoal dele, uma ação pessoal, para defender os direitos dele. E a sociedade, qualquer grupo da sociedade que tenha pertinência, tem direito de abrir uma ação civil pública por danos coletivos à comunidade negra. Vou dar um exemplo para vocês. LinkedIn. Vocês conhecem o LinkedIn, né? O LinkedIn, ele fez o seguinte: uma empresa que nós, Educafro, cobramos da empresa, uma empresa que trabalha com engenharia, tem 200 engenheiros e não tinha um engenheiro negro sequer. Nós olha, se vocês não botarem engenheiro negro aqui, nós vamos abrir um processo contra vocês, uma ação civil pública. E aí eles fizeram no LinkedIn um chamado Vagas para Afro-Brasileiros. Atenção, é uma ação afirmativa. Só aceitamos currículo de mulheres negras, engenheiras ou homens negros. O LinkedIn viu aquele anúncio e falou: isso é racismo, e derrubou o anúncio. A gente foi na justiça contra o LinkedIn. Justiça, o LinkedIn diz respeito ao Brasil. O Brasil tem ação afirmativa. E
Jogar um processo no LinkedIn. Uma ação civil pública por danos coletivos à comunidade negra. O LinkedIn, gente, perdeu e durante 4 anos tem que pagar Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação para 100 jovens negros brasileiros que estão em faculdades sem poder manter a faculdade. Eu vou aproveitar as palmas e vou convidar a Marcelise e depois o senhor retorna. Com Pode certeza. ser? Então, Tá, fechando assim, a gente mostra a vocês que é possível a gente ajudar o Brasil a ser melhor. Gente, ele vai voltar, tá? Boa tarde a todos e todas. Você coloca a Boa tarde. apresentação dela? Eu vou me apresentar rapidamente, porque eu estou tendo a oportunidade de falar aqui com vocês do tema que é um tema que perpassa o meu cotidiano, minha vida profissional, mas também é um tema que é do meu interesse para além disso. Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcelise Azevedo, eu sou advogada desde 1997 e sou diretora desse escritório, Mauro Menezes Advogados, e que é hoje a assessoria jurídica da Ambep, com muita honra e muito orgulho. Né? Nós estamos à frente aí das discussões que envolvem mais a diretoria e as questões mais, digamos assim, institucionais da Ambep. Além disso, né, eu estou hoje conselheira na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, e lá tratamos de temas relacionados com a ética da alta administração. Né? Então, digamos assim, os DAS 6 e 5, ministros de Estado, presidentes de instituições, de autarquias, de empresas públicas, sociedade de economia mista, têm seus eventuais processos éticos e conflitos de interesse julgados por essa comissão, e onde sou conselheira, em setembro completo 2 anos de mandato. Né? Tem ainda um mandato que vai até 2026. E aí, a Ambep me convidou para falar um pouco sobre justiça social, e eu fiquei super feliz de poder falar sobre isso, e fiquei mais feliz ainda quando eu descobri que eu ia estar com o Frei Davi aqui. Porque o Frei Davi conhece todo mundo conhece o Frei Davi, e eu devo ter sido apresentada ao Frei Davi por umas 5 ou 6 pessoas, pelo menos, em Brasília, em posses de ministros, em eventos do jurídico negro, dos coletivos de jurídicos negros, jurídicos de pessoas negras, dos quais eu participo também. Então, é uma honra estar aqui com o senhor, Frei Davi. E eu já vou para a minha apresentação fazendo meus agradecimentos, então, à Regina, ao Barreto, pela oportunidade de vir falar aqui de um tema que não seja jurídico. Amanhã eu estou aqui de volta, às 9h30, 9h40, para ir para falar de temas jurídicos mesmo, que eu vou tentar trazer mais simplificadamente possível, de acordo com a recomendação que eu recebi da querida Liliane. Tá? Então, mas aqui a gente vai falar de justiça social. E justiça social e seguridade social. Eu resolvi, então, falar da justiça social pensando numa questão que é muito próxima de vocês, que são os temas de seguridade social. O que é a seguridade social? Seguridade social é a previdência, é a saúde, o SUS, né? E é a assistência. Então, previdência, saúde e assistência são o tripé da nossa seguridade social. Quem disse isso? A nossa Constituição Federal. A Constituição Federal determinou que a seguridade social é esse tripé, e a seguridade social está lá na nossa Constituição como um direito fundamental, tá, gente? Então, isso é muito importante para vocês saberem, né, como pessoas que são público, digamos assim, dessa política pública que é a seguridade social, saber que ela é um direito fundamental, que ela está prevista na nossa Constituição Federal, e, como direito fundamental, ela goza de uma proteção diferente de qualquer outro direito que não seja um direito fundamental. Isso é importantíssimo. Quando alguém fala, mas também você está aí pendurada na Previdência. Sim, exercendo um direito fundamental. Né? E quando a gente fala de justiça social, vocês vão ver que essa questão da seguridade social, da previdência social, tem muita relevância. A gente vai falar, então, aqui rapidamente, vou tentar ser o mais rápido que eu puder, sobre justiça social na Constituição Federal, sobre seguridade social na Constituição Federal e sobre previdência privada no sistema da seguridade social, porque também é uma coisa que é muito cara para vocês, uma vez que a Petros é uma entidade fechada de previdência complementar que compõe a seguridade social por ser previdência privada, previdência complementar. Então, a justiça social é essa busca de uma distribuição equitativa dos direitos.
É utopia? É sonho? Imaginar uma sociedade em que os direitos sejam distribuídos de forma equânime entre os cidadãos? Sim, mas ela se baseia nos melhores princípios, porque ela se baseia no princípio da solidariedade coletiva e da igualdade de direitos. Então, é uma utopia, quando a gente olha para o lado, parece que é. Mas ela é possível, ela é viável, e se busca, pelo menos no Brasil e em outras sociedades democráticas como o Brasil, implementar esses direitos através dos fundamentos constitucionais. É a Constituição brasileira que dá o norte e a linha para que a nossa sociedade busque e alcance a justiça social. Então, a Constituição de 88 estabelece a dignidade da pessoa humana, a cidadania, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa como fundamentos da República. E, entre esses objetivos fundamentais, estão construir uma sociedade livre, justa e solidária, além da erradicação da pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso poderia ser um resumo do que significa buscar a justiça social. Então, a nossa Constituição, ela, em todos aqueles artigos que alguns de vocês conhecem, outros nunca leram, em todos eles, né, está presente essa busca, esse objetivo, essa utopia de um país justo e solidário, em que a justiça social seja o norte das políticas públicas que são escolhidas, né, pelo Estado brasileiro. Isso é muito importante também pensar, pensando a partir da Constituição Federal, pelo seguinte, porque a Constituição Federal ela não é um documento como todos os outros. Ela não é uma lei como todas as outras. A Constituição Federal ela é como se fosse o retrato dessa sociedade que fez essa Constituição. A sociedade que promulgou essa Constituição, aqueles constituintes que estavam lá em 1988, eles retratam aquela sociedade daquele momento e também são um retrato de um porvir, de um desejo de sociedade. Então, perceber que a nossa Constituição, a de 1988, tem esse porvir, esse desejo tão vinculado à justiça social, tem que ser para nós um farol, um norte, né, para direcionar as nossas políticas públicas, né? Então, os direitos fundamentais, como eu disse, e dentre eles a Previdência Social, a Seguridade Social, né? Então, então aí são os direitos sociais, né? Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. O princípio da igualdade também é um direito fundamental. Está lá no artigo 5º, os anteriores estão no artigo 6º da Constituição, para quem tiver curiosidade, em algum momento, dá uma lidinha lá. Vocês vão ver que muitas políticas públicas estão estabelecidas nesses artigos da Constituição e devem ser consideradas e têm esse objetivo de alcançar a justiça social. As políticas públicas e a Seguridade Social, quais são as políticas públicas vinculadas à Seguridade Social? Educação e saúde, de alguma forma, assistência social plenamente e previdência social, que é esse sistema que busca garantir uma renda na aposentadoria, na invalidez e situações de risco social. Isso muitas vezes, se confunde Seguridade Social com Previdência Social, mas não se pode confundir. Tá? Previdência Social é uma coisa, Seguridade é outra, sendo que Previdência está contida na Seguridade Social ao lado da saúde e da assistência. Então, eu já falei ali que a Seguridade Social é estruturada dessa forma, saúde, previdência social, assistência social. E pelos princípios da Seguridade Social, você já vê que existe essa visão de alcançar o máximo de pessoas dentro da sociedade, de entregar para essas pessoas uma proteção, uma igualdade de direitos ou uma aproximação maior entre as pessoas, que ninguém passe tanta necessidade diante dos riscos sociais. Isso já fica bem claro quando você vê os princípios da Seguridade Social. Esses princípios, gente, estão contidos na Constituição também. A nossa Constituição também alberga esses princípios. Então, universalidade de cobertura de atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento. Isso aqui tudo parece muito técnico, mas eu vou tentar resumir com poucas palavras. Isso aqui significa o seguinte, que o objetivo da nossa sociedade,
né, esse objetivo espelhado na Constituição Federal, qual é? É garantir que o máximo de pessoas tenham acesso aos benefícios da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, e que esses benefícios sejam patrocinados, sejam recolhidos em toda a sociedade, entre aqueles que recebem o benefício, então nós que estamos aqui, e também aqueles que, de alguma forma, se beneficiam do trabalho dessas pessoas. Então, alguns desses princípios aqui têm relação com o fato de que os patrões, as empresas, eles também têm que participar do financiamento da Seguridade. Então, isso significa o quê? Que a justiça social se alcança quando toda a sociedade se reúne para, de alguma forma, alcançar esses objetivos constitucionais. Então, alguns desses princípios têm a ver com isso, como, por exemplo, a equidade na forma de participação no custeio, a diversidade da base de financiamento. Para vocês terem uma ideia, sabe quem financia, de alguma forma, a Seguridade Social? As apostas. Sabe a aposta da loteria? Financia a Seguridade Social. A loteria, a Caixa Econômica. Sabe? Então, as bets, não. Só se eles pagarem imposto direitinho. Se eles pagarem direitinho o imposto deles, eles financiam. E aí vamos falar um pouco da previdência privada no sistema da Seguridade Social. É importante, eu acredito que seja importante para vocês todos. Como é que está meu tempo, Regina? Mais um minuto. Então, ótimo, porque eu já estou aqui. Fui rápida, mas estou caminhando para o final. É importante para vocês saberem que a previdência privada, né, que é essa previdência que é paga para vocês pela complementação de aposentadoria pela PETOS, ela também faz parte do sistema da Seguridade Social, tá? A Seguridade Social, como eu disse, tem saúde, assistência, previdência. Dentro da previdência, você tem um regime geral de previdência, que é o INSS, você tem um regime próprio de previdência, que é a previdência dos servidores públicos efetivos, aqueles que não são seletistas, e você tem a previdência complementar. A previdência complementar também faz parte do sistema da previdência e, portanto, faz parte da Seguridade Social. E, portanto, é o quê? É uma das coisas que mantém esse objetivo, né? Essa meta de alcance da justiça social. Então, vocês veem que, às vezes, a gente, sem imaginar, sem pensar, quando vocês estão aqui lutando pela previdência complementar de vocês, lutando para que ela seja mais justa, para que vocês obtenham os direitos de vocês estão lutando por justiça social também. Né? Então, às vezes, a gente não consegue alcançar, é preciso dar uma deduzida, limpar um pouco a área para a gente entender, mas eu não tenho dúvida. Tá? Eu não tenho dúvida de que, quando vocês estão lutando pela previdência complementar de vocês, de alguma forma, estão contribuindo nessa luta pela justiça social. Tá bom? Acho que é isso, né? Não estourei meu tempo, né, Regina? Não, depois você pode falar mais um pouquinho. Frei, tem um recadinho aqui para você. Eu tenho que me entender com isso aqui, gente. Às vezes a gente faz e ele não abre. Pode dizer. Frei, tem um recadinho do coração aqui, de uma associada, Tereza Soares, que ela fez um complemento aí o seu comentário, que a Petrobras hoje tem 4% de gerentes negros e a meta da direção da Petrobras até 2030 é ter 25% de lideranças negras. Então, aproveitando esse recadinho, tem mais uma pergunta. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da Educafro, que é a sua instituição, que é uma das iniciativas mais consistentes e transformadoras, né, na luta da justiça por meio da educação. E, ao longo desses anos, que metodologias, que estratégias que o senhor usou, o que o senhor fez, porque a gente imagina que tem várias dificuldades ao longo do caminho, né? Quais essas metodologias mais inovadoras, né, e eficazes na promoção da equidade social e racial, do acesso real à educação? Quais são essas metodologias? Dá uma dica para a gente. O que o senhor fez aí ao longo do caminho? Isso na verdade, o desafio de levar a educação para todos é de todos os brasileiros. Lógico, é missão do governo da União, do Estado, dos municípios, mas todos nós devemos estar sensíveis. Agora mesmo recebi um telefonema de um jovem que está nos Estados Unidos, terminou o 3º ano da sua universidade, e agora passa por uma parte específica. Ele me telefonou chorando porque ele conseguiu bolsa completa, passagem de avião, moradia, faculdade, conseguiu tudo.
agora, com a norma do Trump, ele perdeu tudo. E depois de muita estratégia, conseguiu a faculdade, mas não conseguiu bolsa moradia e bolsa alimentação. Um jovem negro, pobre, lá de São Paulo, ele pede: Frei, pelo amor de Deus, me ajuda com pessoas amigas para eu conseguir. É só $8.000 para ficar aqui até completar meu curso. Eu preciso desse dinheiro, Frei, até dia 1º de... Hoje é dia 1º, não, né? Até dia 1º de agosto. Então, são assim, são pessoas que o pai e a mãe dão de tudo para poder permitir que esse filho vença e possa participar, como demais brancos, né, dos momentos mais normais, mais assim, potentes do trabalho no Brasil. Mas, infelizmente, nós negros não temos essa chance ainda. Eu conheço vários negros bem formados. Aqui tem um jovem negro ali, ó, formado em faculdade pública, faz mestrado, e mesmo assim, o salário dele, para mim, é quase uma vergonha. Normalmente é um branco que tem o nível que ele tem, está muito bem de vida. Ele tá ainda não está merecendo o que ele precisa. Então, a injustiça contra o negro do Brasil é algo muito duro. E quem é negro sente tudo isso. Mas o povo branco, em geral, não sei por quê, ainda não deixaram Deus ligar, apertar o botãozinho nele. De modo que a Educafro tem esse foco. E tudo começou como? Eu fui pregar um retiro para jovens na Baixada Fluminense. E, para minha surpresa, chegando no local do retiro, mais ou menos eram 100 jovens. E você ia pregar o retiro normalmente. Mas, de repente, jogou na minha cabeça: Frei, você não percebeu que quase 100% dos jovens são afro-brasileiros? Isso é verdade. E aí eu dei uma retocada no retiro e falei: gente, olha só, Deus quer felicidade, igualdade e justiça. Vocês jovens, com certeza, todos vocês fazem faculdade. Mas vamos lá, só para me ter uma noção, quem faz faculdade que levante a mão? 2 levantaram a mão, de quase 100 jovens. Se, poxa, eu não vou poder cair meu astral por causa disso. Eu vou tentar dar a volta por cima. Vem cá vocês dois, gente, parabéns para eles. 2 jovens negros de 100 fazem faculdade. Vem cá vocês 2 jovens. Trouxe perto de mim. Vem cá você, jovem. Por que você faz faculdade? Como é que foi isso daí? É que está gostando? Como é que você deu o primeiro passo? Ah, minha mãe limpa banheiro numa faculdade particular. E lá o sindicato, vocês, sindicato. Lá o sindicato falou para ela que houve uma conquista. Todo funcionário tem direito de botar os seus filhos na faculdade. Aí minha mãe me obrigou a fazer faculdade. Eu caí no chão, gente. Minha mãe me obrigou. Aí no ato, larguei de lado e puxei para o outro. E você, jovem? Que bom você faz faculdade? Me conta sua história. Eu sou irmão dele. Senão eu não posso ficar por baixo, não. Eu vou tentar vou tentar virar esse jogo. Gente, falei, percebem, gente? Tem por trás desses 2 jovens uma mulher guerreira que não deixou o filho por baixo. Eu acho que o sinal que aqui Deus está mandando nesse retiro é esse. Todos nós, homens e mulheres, temos que ser mãe e pai de todos um do outro para puxar a mão de todos e entrar na faculdade. E assim nasceu o pré-vestibular Educafro, que antes tinha outro nome, cujo objetivo é lutar para a juventude negra entrar na universidade pública e, quando não consegue universidade pública, em universidades particulares. E está indo muito bem. E esse movimento fez surgir isso que boa parte de vocês hoje aplaudem, que são as cotas para negros em universidades. Não sei se vocês viram as pesquisas revelam que o povo negro tem nota igual ou superior aos brancos quando estão na mesma sala, mesmo laboratório, mesmos professores. Quando é dada a ele oportunidade igual, eles estão igual ou superior aos brancos. As pesquisas provam isso. Também, outra luta forte da Educafro foi as cotas para negro em concurso público. E a mais nova conquista, quase ninguém sabe. Conquistamos cota para afro-brasileiro para ser tabelião em cartório. 20% E está um movimento muito bonito na comunidade negra, porque vocês sabem,
Bom, eu espero que o pessoal não me condene. Mas você sabe que tem duas maneiras de você ficar rico no Brasil, rápido. Um, traficando droga. Dois, sendo tabelião. São as duas maneiras mais eficientes e rápidas de você ficar rico no Brasil. Então, a gente conseguiu, gente, que 20% dos tabeliões dos cartórios do Brasil passem a ser de afro-brasileiros. E a implantação está indo aí, e o movimento vai crescer, e com certeza vamos chegar lá. Hoje, a Educafro trabalha com isso, e para concluir, também a Educafro fez um estudo, e levou um susto. Gente, o novo no mundo inteiro é a tecnologia. Nós, no Brasil, somos 55% do povo brasileiro. Mas na tecnologia, como programador, como desenvolvedor, para vocês, nós somos 55%. Na tecnologia, como programador e desenvolvedor, para vocês, somos 40%, 30%, 20%? Quem quer chutar aí? Por favor, você é contra nós? Não, de jeito nenhum, Frei. Tá bom, lá atrás. 5%. Eita, só tem gente que é contra nós. Alguém mais aí? Quanto? 40% agora. Quem falou 40%? Eu queria ver. Olha aí, tá vendo? Coração bom, coração bom. Mas, gente, infelizmente, ela se aproximou mais. Na tecnologia, como programador, como desenvolvedor, nós, afro-brasileiros, ainda não chegamos a 2%. Está mais grave ainda o negócio, mais grave. Então, concluindo, hoje estamos trabalhando fortemente. Se você botar no Google aí, Educafrotec, criamos um movimento chamado Educafrotec, cujo objetivo é acelerar o ingresso de negro na tecnologia. Muito obrigada, Frei. Agora uma perguntinha para você, Marcelise. Gente, eles são ótimos, eles estão controlando o tempo mais do que eu estou tão empolgada aqui ouvindo, que se deixar eu não vou pedir para parar. Marcelise, sabemos que a justiça social exige leis, mas também práticas jurídicas acessíveis. Como a Seguridade Social pode contribuir para a promoção da justiça social? De que maneira o conceito de justiça social pode influenciar a formulação de políticas públicas voltadas para a Seguridade Social? Bom, é uma pergunta que tem várias camadas, mas eu vou tentar ser objetiva. Não dá para pensar em justiça social sem pensar em políticas públicas voltadas para isso. O que são as políticas públicas? As políticas públicas são o que o Estado, observando as necessidades da população, estabelece como prioridade e estabelece que deve ser feito pelo Estado para que se alcance a igualdade, para que se alcance o desenvolvimento, para que se alcance tudo que é necessário para que essa sociedade se desenvolva da melhor forma possível, para que as pessoas se desenvolvam da melhor forma possível. Não existe uma sociedade forte sem pessoas fortes que compõem essa sociedade. Então, falando especificamente da Seguridade Social, que foi o que eu me propus a falar aqui, eu não sei se vocês sabem, mas uma das nossas ferramentas da Seguridade Social, dentro do tripé, vinculado à assistência, são os programas de distribuição de renda. Então, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o pagamento de benefícios para portadores de deficiência física ou para pessoas idosas que não tenham contribuído, portanto, não têm direito à previdência, a uma aposentadoria, também está nesse tripé. Então, se você observar, a Seguridade Social tem um papel muito importante quando se busca a justiça social, quando se busca essa igualdade de direitos e uma sociedade em que todas as pessoas possam ter uma condição de vida minimamente digna. Então, a Seguridade Social tem um papel muito importante, mas eu acho que o principal é que nós compreendermos, como sociedade, como cidadãos e cidadãs, que a Seguridade Social ela é patrocinada, ela deve ser fiscalizada por todos nós, porque, de fato, é uma das políticas públicas mais importantes, é uma política pública para a qual todas nós contribuímos de alguma forma.
com valores que saem das nossas aposentadorias, com valores que saem das nossas remunerações, do nosso salário, com valores que saem das empresas, como eu disse, concursos e apostas públicas também contribuem. Então, esse dinheiro, né, que forma o bolo que depois vai ser distribuído na Seguridade Social vem de toda a sociedade. E, por outro lado, de alguma forma, toda a sociedade se aproveita da Seguridade Social. Eu gosto sempre de falar que a Seguridade Social ela nunca pode ser pensada de uma forma individual. A minha aposentadoria, o meu benefício no SUS, um eventual benefício assistencial. Nós, como sociedade, também temos que saber que, quando a gente tem uma sociedade pacificada pela falta de necessidades, nós temos uma sociedade melhor. Uma das razões que os estudiosos dizem que algumas sociedades são tão menos violentas, tão mais avançadas, é porque são sociedades menos desiguais. Quanto mais desigual a sociedade, mais violenta ela é. Quanto mais desigual a sociedade mais gente presa existe, mais crime acontece. As sociedades mais igualitárias, elas tendem a ser sociedades mais pacíficas. Não é isso, Frei Davi? Elas são mais pacíficas. Então, tem que ser um objetivo nosso para que nós tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade pacificada pelo quê? Pelo alcance de alguma igualdade ou de alguma justiça social, mesmo que não plena, mas mínima, para que nós tenhamos uma sociedade mais pacífica. Agora das perguntinhas do público, e eu já tenho uma aqui, enquanto vão chegando outras, para o Frei, né? Como que nós podemos inspirar e motivar as pessoas a se envolverem na luta pela justiça social? Olha, olhando um pouco a minha história, né? Estava eu com um projeto de vida assim, muito intenso, querendo ser naquele período ser engenheiro era algo assim do outro mundo. Eu passei em uma federal para ser engenheiro. E nesse momento houve uma crise, olhando a realidade da sociedade que eu morava, e via que havia uma divisão muito, muito violenta, muito forte. E eu perguntei, sendo engenheiro, eu vou fazer a minha trajetória, vou solidificar o meu caminho, vou me enriquecer. Mas o que é que Deus quer de mim? Que eu jogue para que eu tenha uma vida cada vez melhor, ou que eu trabalhe para que haja um equilíbrio melhor entre todos e todas? Como católico, qual é a minha opção? Como cristão, qual é a minha opção? E aí, nessa estratégia, usando essa estratégia, eu falei, eu posso sim fazer uma trajetória normal de cristão e trabalhar por isso. Mas como eu quero radicalizar, eu vou ver qual dos grupos que está aqui na sociedade, dentro da Igreja Católica, que procura morder mais esse assunto. Eu concluí que os franciscanos, ligados a São Francisco de Assis, estavam melhor nessa linha. Então, decidi ser frade para fazer esse trabalho. No entanto, eu entendo que hoje você tem várias maneiras de fazer esse trabalho. Por exemplo, essa semana passada agora, eu estive com um advogado que ele tem escritório em 10 estados do Brasil, e ele não tinha, na conversa com ele acabou revelando, Frei, o senhor tem razão, eu não tenho um único advogado negro no meu escritório. Frei, pelo amor de Deus, eu reconheço que eu errei, eu estou hoje com quase 40 anos de escritório, e meu escritório foi sempre racista, e eu não sabia disso. Frei, me ajuda, eu quero mudar, eu quero investir para que o jovem negro também cresça e seja poderoso. Eu levei para lá 20 jovens negros, levei 20 jovens negros advogados, fizemos uma reunião e ele escolheu 10 para começar a trabalhar com ele. Independente, ele não deu prova não. O que ele viu quem estava mais entusiasmado e ele deu a inclusão. Então, gente, a gente vai trabalhar o social a partir do espaço que nós estamos. Se você é assistente social, se você é engenheiro, se você é advogado, se você é sindicalista, você pergunta, meu sindicato, como está valorizando o povo afro-brasileiro? Quantos negros tem na diretoria? Como é o espaço e as oportunidades que eu estou dando aqui? Então, hoje o Cristo, a energia cósmica, se você não é cristão, nos pede isso aí, sensibilidade com os irmãos. Somos
uma fraternidade humana e que ninguém se salva sozinho. Ninguém vai ser feliz sozinho se não olhar o irmão e a irmã. Então, a dica que eu dou é essa. O trabalho social você pode desenvolver de várias maneiras. Esse advogado agora, que está em um momento de total paz financeira, com 10 escritórios, ou com escritório em 10 países do mundo, só agora que ele descobriu que ele até foi bom, mas para o povo negro, ele nunca foi sensível. E ele descobriu que ele errou. Isso é bonito demais. Eu acho que Deus está feliz da vida com ele. E vai ficar muito feliz se muito outras pessoas derem passos igual a dele. Marcelise, mais uma perguntinha para você. Qual o papel da sociedade civil e entidades como a Ambep tem na promoção da justiça social no Brasil? Bom, eu acho que uma coisa importante é falar sobre isso, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, já dá para dar um check aí em uma coisa que é importante, que é tratar o tema da justiça social como um primado, né? Um primado da sociedade civil, como um primado das instituições que são compostas por trabalhadores e trabalhadoras, aposentados e aposentadas. Eu acho que isso é importante, né? Tratar do tema, né? Trazer o tema à luz, perceber a importância de se buscar essa igualdade. Eu acho que nesses tempos, então, eu acho que ainda mais interessante. Por quê? Porque a sociedade está muito dividida, não é, Frei? Está muito dividida, tem muita dificuldade de se reunir em torno de temáticas comuns, tem muita dificuldade de dar a mão, de ser solidária, a não ser em grandes, enormes tragédias e apenas, né? Muitas vezes nem nesses momentos. Então, eu acho que se a sociedade civil olhar para a justiça social como esse objetivo, essa meta, e trabalhar em conjunto, ela certamente vai colher resultados. Como eu sempre, quando falo desse tema, falo, gente, é o tipo de situação em que o feito é melhor que o perfeito. Né? Nós não vamos buscar uma justiça social perfeita num mundo imperfeito, mas nós temos que buscar alguma. Né, alguma justiça social, o bom, né, o feito. Então, eu acho que a sociedade civil, debatendo o tema e se unindo, né, em torno desse tema e buscando colocar a mão na massa, que, entre outras coisas, está a reivindicação, que é um trabalho importante da Ambep, dos sindicatos, né, que é reivindicar, buscar, discutir, falar, olha, isso aqui é uma coisa importante, como o Frei Davi estava falando, e eu nunca, em toda a vida, eu vou ousar falar da temática de raça e de cotas na frente do Frei Davi, nunca, não farei isso, nunca. Vou sempre me remeter a ele, né, com relação a isso. Muitas vezes, o que a sociedade civil precisa fazer é olhar para determinado tema, olhar para determinada situação e perceber que ela pode utilizar a sua força, a sua capacidade de mobilização para resolver aquela situação, aquele tema e avançar. Como é o caso do tema das cotas, esse tema da presença da população negra nos espaços de poder, não é isso, Frei Davi? Então, eu acho que é isso, principalmente, que a sociedade civil pode fazer. Bom, para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse, né, uma mensagem para o público sobre um resumo do que vocês gostariam de falar para os associados, né, sobre justiça social. Qual é o ponto mais importante, o que vocês acreditam, ou o que a gente deve fazer, enfim. Qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar aqui para o público? Bem, eu gostaria de ser uma mensagem que é uma mensagem de reflexão. Com certeza, todos vocês que são do bem vibraram quando o Brasil conseguimos convencer os deputados e senadores a decretar cota de 20% para afro-brasileiros. Isso foi em 2013, ou 2014. Completou 10 anos quando? Ano passado. E olha só, pessoal,
Aponte a vocês uma lei que fala o seguinte: essa lei vai valer por X anos. Foi a única lei que o Brasil fez que falou, após 10 anos a lei vai parar de existir. A lei das cotas para negro foi assim. Os deputados e senadores só permitiram se desse um tempo. A lei que beneficia banco não tem prazo. Ela é feita e vai. A que beneficia agronegócio, vai. Então, ou seja, a mensagem é essa aqui. Vocês perceberem como é que o racismo acontece. E aí, eu vou falar uma coisa aqui agora que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem qual é a mensagem final. Olha só, a cota foi o seguinte: todo concurso público, 20% das vagas é para negro. Isso conquistamos em 2014 e acabou em 2024. Olha só, eu pergunto a vocês, na verdade, esta lei conseguiu realmente botar 20%? Ou, de repente, botou um pouquinho mais, botou 20% de negros, ou botou um pouco menos, 17%? Em outras palavras, na opinião de vocês, quantos por cento de negro realmente entrou no Brasil, nos concursos federais, com essa lei de cotas? Pode chutar, sem nenhum medo. Quanto? 12. 10. Pega leve, né? Pois é, gente. Pois é. Olha só. Eu até tenho vergonha de dizer para vocês. Eu até uso uma frase. Não, vou dar o resultado primeiro. Gente, veja só. A Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui desse estado, fez uma pesquisa para ver a efetividade da lei das cotas. E a conclusão é simplesmente estarrecedora. De cada 100 pessoas que deveriam entrar pelas cotas no concurso público, negras, entrou 0,5. Boicotaram a lei de cotas no Brasil. Foi uma orquestração nacional de boicote. E aí eu uso há muitos anos uma frase, e que agora eu confirmo essa frase. O direito o direito administrativo boicota o direito constitucional. O direito administrativo boicota o direito constitucional. A Constituição falou 20%. E o direito administrativo, ao administrar essa lei, criou várias armadilhas para não deixar o negro entrar. Entramos agora na justiça e estamos ganhando, em todos os processos, estamos ganhando e obrigando a Universidade. Eu vou dar um exemplo. A Universidade Federal de Sergipe, concurso para professor, desviou 41 vagas que era de negro. Entramos na justiça e a justiça obrigou a universidade a devolver as 41 vagas. E assim estamos fazendo em cada universidade para devolver. E vamos para outros órgãos públicos também. É muito trabalho? É. Mas justiça social é por aí. A minha mensagem final é essa aí. Vocês perceberem como o racismo estrutural está solto no Brasil e tem que ser amarrado. É um dragão perigoso que estraga o tecido social, e nós temos que combater esse dragão. Muito obrigada, Frei. Obrigado. Marcelise, sua mensagem. Bom, eu acho que de tudo que nós falamos aqui, especialmente do que diz o Frei Davi, nós podemos entender que a justiça social ela é fundamental, né, para construir uma sociedade mais justa, igualitária e próspera para todos e todas. E a importância de se lutar por uma sociedade em que a justiça social é um norte, é que essa luta, a própria luta, a luta em si, e eu acho que muitas vezes a luta é mais importante que o resultado, né? Então, essa luta, ela em si, ela fortalece a coesão social e ela fortalece as instituições. Então, se eu puder deixar um recado, uma mensagem, um desejo, né, jogar para o universo, como o pessoal diz, é que em algum momento a sociedade brasileira reconheça que a luta pela justiça social tem esse objetivo, tem esse papel. Como eu disse, às vezes a luta em si ela já é tão válida quanto o resultado que se alcança, o resultado de fortalecer e fazer de nós uma sociedade mais coesa, né, para o futuro.
para os nossos filhos, para os nossos netos, fazer do país uma liderança global nesse tema. Nós temos todo o potencial para isso. Nós somos uma sociedade muito diversa, formada por 56% de pessoas pretas, né, formada por muitas mulheres, por uma cultura muito ampla e diversa. Então, o Brasil, se buscar na luta pela justiça social, que passa pela erradicação da fome, a erradicação da pobreza, a erradicação do analfabetismo, que passa por tudo isso, se nós nos fortalecemos nessa luta, nos unimos nessa luta, eu acredito que nós temos, como sociedade, como país, potencial de ser uma grande liderança global, e não está muito longe, eu acho. Então, eu quero agradecer a fé transformadora do Frei Davi, o olhar jurídico e sensível da Marcelise, e dizer também que cada um de nós tem um papel, né, que a Ambep tem o seu, e vem buscando exercê-lo com responsabilidade e empatia, e que conectando pessoas e fortalecendo laços. Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês dois, aprendi muito. Beijo no coração. Obrigada.